Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Em 1999, tive a oportunidade singular de me reunir com um grupo de cientistas em uma conferência em Dharamsala, na Índia, cujo propósito científico era abrir um diálogo entre cientistas e o Dalai Lama sobre a aplicação das novas ideias e paradigmas na ciência, integrando a ciência e a espiritualidade em nossos sistemas sociais. Você poderá ter uma ideia do tom da conferência no documentário Dalai Lama Renaissance. Dalai Lama Renaissance. Tudo o que aconteceu nessa conferência foi muito instrutivo para mim. Em síntese, aproximadamente 30 cientistas, e a maioria se conhecia, ficaram muito competitivos com relação a quem, de todos ali presentes, deveria ter a maior oportunidade de apresentar suas ideias ao venerável Dalai Lama. A disputa ficou tão acirrada que entramos em um ridículo acordo. Todos teriam 2 minutos para apresentar seu trabalho. Lembro-me de minha vergonhosa tentativa de resumir em 2 minutos muitas das ideias presentes agora neste livro. Naturalmente, não consegui muitos resultados e a fisionomia do Dalai Lama permaneceu inalterada. O mesmo destino frustrou quase todos os demais. O Dalai Lama apenas se mostrou animado em 2 ocasiões, quando um psicólogo tratou de educação e quando um dos participantes suscitou a questão política do futuro do Tibete. Não foi à toa que alguém resumiu nossa frustração com o comentário: Sua Santidade, estamos à sua frente como fantasmas famintos. Estou dizendo que quando crescemos em uma sociedade materialista, como todos os cientistas ali reunidos, não há maneira de fugir ao antigo condicionamento materialista. A competitividade que mostramos, e eu me incluo aí, estava profundamente enraizada em nós. Negando a importância do significado, o materialismo nos torna vulneráveis às emoções negativas. Todas as nossas instituições sociais caíram vítimas de emoções negativas, e a causa principal pode ser apontada para a visão materialista de mundo, que tem dominado a sociedade nas 6 últimas décadas. Como podemos mudá-la? Podemos começar pelo ativismo quântico, usando o poder transformador da física quântica para nossa transformação e para a transformação da sociedade. Encerro este preâmbulo com mais uma história sobre nosso encontro com o Dalai Lama. Quando alguém reclamou com o Dalai Lama sobre a triste disputa entre os cientistas, o Dalai Lama riu e disse simplesmente: era de se esperar. Isso não apenas ajudou a dissipar o lamentável estado de espírito entre nós, como tive a prova de que o Dalai Lama é uma pessoa muito iluminada.
Ativismo quântico, uma introdução. O ativismo quântico começa quando mudamos nossa visão de mundo, passando do embasamento material para um embasamento na física quântica e no primado da consciência. Começamos a pensar de modo correto e nos perguntamos: agora que sabemos como pensar corretamente a respeito de nosso mundo, o que devemos fazer a respeito? Demos o primeiro passo para nos tornarmos ativistas quânticos. Quando interpretada pela filosofia do idealismo monista, a física quântica é transformadora. O pensamento correto, ou seja, abrir mão de ideias materialistas míopes e adotar Deus, a causação descendente e a importância dos corpos sutis em nossas vidas, é o primeiro passo de uma viagem transformadora, porém existem outros. As tradições espirituais consideram a jornada de transformação como espiritual, uma jornada rumo ao espírito, à realidade não manifestada, deixando para trás para a realidade não manifestada, deixando para trás o mundo manifestado. A jornada transformadora de um ativista quântico é diferente. A ciência dentro da consciência está nos dizendo que o mundo manifestado foi idealizado para representar cada vez melhor as possibilidades do não manifestado por meio da evolução. A transformação é importante, em primeiro lugar, para servir ao jogo evolucionário da consciência e, em segundo, para a salvação pessoal em espírito. Assim, como ativistas quânticos, não saímos do mundo. Em lugar disso, vivemos no mundo com a atitude correta. Combinamos pensamento correto com vida correta. Vida correta. Como podemos viver de maneira a servir a evolução da consciência na manifestação? É um ato de equilíbrio. Os materialistas veem a vida voltada para o lado material, sequer deixando espaço para o significado e para o supramental. As pessoas que vivem a vida sob um prisma espiritual convencional possuem propensão para o espírito. O caminho do ativista quântico é o caminho do meio. Valoriza-se o sutil e o espírito, mas é a matéria que faz representações. Para o materialista, a vida é a prática de programas condicionados pela genética, pela evolução e pelo ambiente. Apenas o ego existe. Passar a vida a serviço do ego é a meta. A pessoa se equivoca quanto aos significados e valores. Para o buscador espiritual, o objetivo é tornar-se o espírito personificado, o self quântico. A meta é viver perpetuamente no self quântico da criatividade interior. A pessoa fica confusa com relação ao mundo manifestado. O ativista quântico vive em equilíbrio entre os dois extremos. O ativista sabe que é tão importante manifestar o conteúdo, o insight, de uma experiência do self quântico quanto o contexto. E a manifestação do conteúdo exige sofisticadas estruturas da mente, muitos repertórios de significado representativo. Para o ativista quântico, viver no ego e viver no self quântico exigem um equilíbrio para que a vida possa focalizar o crescimento pessoal. Agora tem sido habitual classificar a saúde mental em 3 categorias: patológica, normal e mental positiva. Os psicoterapeutas, em sua maioria,
Trabalham com pacientes que precisam ser retirados da categoria patológica para anormal. A saúde mental normal é definida como o estado no qual a pessoa consegue realizar atividades normais de sustentação do ego e manter relacionamentos, e tem boa dose de equilíbrio emocional. A saúde mental positiva é a desfrutada por pessoas que, na maior parte do tempo, estão felizes, são criativas, mais ou menos independentes do ambiente, possuem alguma capacidade para o amor incondicional, têm senso de humor e algumas qualidades menos importantes. Todos possuem o potencial para passar da categoria de saúde mental normal para a positiva, e é essa a base do crescimento pessoal. Para os ativistas quânticos, é uma prerrogativa. Dessa forma, nos tornamos interessados no crescimento pessoal quando começamos a lidar com as grandes questões de significado que ficam adormecidas quando servimos a identidade ego da saúde mental comum. Quando perguntamos: qual o sentido de minha vida? O que estou fazendo aqui? Não estamos mais satisfeitos com o status quo da homeostase do ego. A procura pelo sentido da vida, a procura pelo sentido da vida nos lança na auto-inquirição e até mais longe, ou seja, na inquirição sobre a natureza da própria consciência. E quando descobrimos a natureza evolucionária do movimento da consciência em manifestação, nos alinhamos com esse movimento. Equilibrando o denso e o sutil. De modo declarado, os materialistas vivem no nível denso, embora eu suspeite que muitos deles, subrepticiamente, se aproveitem do sutil. Sentimentos, significados, intuição, valores. Do mesmo modo declarado, o buscador espiritual ignora o denso, mas, secretamente, muitos apreciam a cor do dinheiro. É um instinto de sobrevivência, não é? Para o ativista quântico, não há conflito de visão de mundo. Tanto o denso quanto o sutil são necessários para que a manifestação seja possível. Ambos são importantes. O ativista quântico presta atenção em ambos. Ele considera as nuances das dimensões materiais da vida, como, por exemplo, ganhar dinheiro. Não. Ele considera as nuances das dimensões materiais da vida, como, por exemplo, ganhar dinheiro, mas não se perde, não se identifica como tal com sua persona profissional. O ativista quântico desfruta e explora abertamente o sutil, os sentimentos, significados e valores, o alimento da alma. No passado e ainda hoje, as práticas espirituais eram identificadas com coisas como meditação, prece, a leitura de bons livros e, inclusive, o celibato. Se o amor é incluído como uma prática espiritual, é na forma de ágape ou compaixão, o amor objetivo. Uma parte desse aspecto da espiritualidade também é importante para o ativista quântico, mas não é tudo. O ativista quântico também se dedica à espiritualidade na vida cotidiana. O amor é explorado tanto em eventos de caridade e no serviço ao próximo, quanto em relacionamentos íntimos e até relacionamentos carnais. Desse modo, a espiritualidade do ativismo quântico se aproxima da tradição do Tantra. É bom que o ativista quântico tenha noção da diferença entre prazer e felicidade.
Às vezes, o prazer separa. Não há nada de errado com a separação temporária da totalidade, é claro, desde que realizada com moderação. Contudo, a felicidade é sempre fruto da integridade. Não dá para se perder com a felicidade. Equilibrando os diversos domínios sutis. De enorme importância para o ativista quântico é o equilíbrio dos diversos domínios sutis de nossa persona, o sentimento, o pensamento e a intuição. Para o materialista, o pensamento é tudo, a racionalidade é suprema. O fato de que o progresso da pesquisa científica em si depende de saltos quânticos de intuição não influencia o estrito racionalismo do materialista. Os místicos estão um passo à frente do materialista e aceitam tanto o plano racional quanto o intuitivo. No entanto, não os colocam em pé de igualdade. Quase sempre, as tradições espirituais tendem a denegrir a criatividade envolvida com o processamento do significado na manifestação exterior, que é a criatividade nas artes, humanidades e ciências. E isso não resolve para o ativista quântico, que precisa equilibrar a criatividade interior e a exterior em sua vida, pois ambas são importantes para a nossa evolução. Além disso, os místicos, em sua maioria, tendem a evitar sentimentos mesquinhos e emoções negativas, sem se preocupar em transformá-las, o que propiciou muitos conceitos errôneos sobre a utilidade comportamental da chamada iluminação mística. Que valor tem a iluminação se ela não permite que uma pessoa se comporte com equanimidade, mesmo quando se defronta com estímulos que exigem raiva, cobiça ou luxúria? A criatividade interior, com o uso da mente, tem sido a ferramenta tradicional e popular entre buscadores espirituais que visam atingir o insight ou samadhi, a iluminação, gnose, como prefira chamar. O amor, além de tudo, exige o trabalho com a energia emocional do corpo vital e sua transformação, energias desconsideradas nestas tradições de tendência masculina, a ponto de, na década de 1980, as mulheres espiritualizadas da América terem se organizado em massa para protestar. Cunhando frases como espiritualidade feminina e a face feminina de Deus. Nós, ativistas quânticos, temos de integrar essa dicotomia e praticar a criatividade com amor. O maior desafio que vejo para um ativista quântico é o desafio de transformar as emoções negativas em emoções positivas, ou seja, atingindo a inteligência emocional. Olhe à sua volta. Em todas as nossas organizações sociais, as emoções negativas se manifestam claramente. Se nós, ativistas quânticos, não sabemos como transformá-las, como poderemos pedir aos outros, de forma eficiente, que mostrem contenção e maturidade emocional? A transformação das emoções negativas envolve, além da criatividade mental, a criatividade no domínio do vital. O desafio consiste em acionar o processo criativo em conjunto com o domínio da mente e das energias vitais. A prática do amor incondicional, discutida no capítulo 18, enquadra-se nesta categoria. A cura quântica no nível vital nos oferece a oportunidade de evocar a criatividade vital.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.